Economia e Mercado, com Juliana Rosa. São 8h29 no Jornal da Bandeirantes. Gente, a jornalista especializada nas questões econômicas do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Juliana Rosa, porque hoje é a super quarta, é um dia decisivo, juros americanos e juros aqui no Brasil também. Quais são as expectativas, hein, Juliana? Conta pro ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia. Bom dia, tudo bom, Pedro? Bom dia para todos, Thaís, bom dia para os nossos ouvintes. Olha, a pressão é enorme para ter queda de juros aqui no Brasil e para ter algum tipo de cautela também nos Estados Unidos depois dessa crise financeira aí dos bancos. Hoje o Banco Central decide a taxa de juros do Brasil, que está em 13,75% ao ano, sob uma pressão enorme. Teve crítica de todos os lados ontem, anteontem, teve evento praticamente para criticar o patamar de juros do Brasil no BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Ontem o presidente Lula deu uma entrevista dizendo que vai continuar batendo, que vai continuar tentando brigar para que os juros caiam no Brasil. E, de fato, 13,75 e juro real, né, que é o que a gente usa para fazer a comparação entre países, dá 8%. Quando você desconta a inflação, 8% é juro pra caramba. Agora, você tem realmente um efeito já perverso desse juro alto, que é piorar a economia. Nossa economia caiu, inclusive, no último trimestre do ano, né? O PIB caiu pelos dados do IBGE. Os dados de inadimplência de empresas e famílias está piorando de forma rápida. Então, o que se espera, Pedro, é que o Banco Central consiga chegar num meio termo com o governo federal, porque não é só o Banco Central que tem a responsabilidade sobre juros, né? O governo também precisa fazer a parte dele, que é o que o próprio ministro da Fazenda disse, que é a harmonia entre a política monetária, que é o juro, e a política fiscal, que é o gasto público. O governo ontem adiou novamente, né? O presidente Lula informou que só vai anunciar as novas regras fiscais, o compromisso público com o equilíbrio das contas públicas só depois da viagem para a China. Ou seja, ficou para abril um compromisso de equilibrar as contas públicas. E o Banco Central tem dito que esse compromisso é fundamental para que a gente tenha uma segurança de começar a baixar juro, porque com o compromisso de equilíbrio das contas públicas, a nossa moeda se valoriza, isso contribui para a queda da inflação, a gente tem um ambiente onde pavimenta a queda de juros. Agora, a gente já tem uma série de outros fatores que alimentam realmente essa pressão pela queda de juros. Temos três principais, que é a economia brasileira, que já está realmente piorando mais rapidamente até do que se esperava. Os números do começo de ano agora estão piores, até o setor da construção está vindo muito ruim. Tem muitos dados que estão vindo piores com esse juro alto. Segundo lugar, a gente tem essa crise financeira mundial, que certamente aí, com a quebra de bancos nos Estados Unidos, a compra do Credit Suisse às pressas pelo Banco BS, vai trazer o impacto na redução de ofertas de crédito do mundo. Você tem um ambiente de insegurança, isso vai provocar redução de crescimento mundial, isso é desinflacionário. E, terceiro lugar, a gente já vivia, antes dessa crise internacional aqui no Brasil, uma redução na oferta de crédito por parte dos bancos e aumento dos juros para o consumidor final por conta da crise das lojas americanas. Os bancos já ficaram cautelosos, estão segurando. Então, a gente já tem um ambiente que bota pressão, viu, Thaís, para ter queda de juros. É isso mesmo, Ju. A Sônia aqui, tudo bom com você? Oi, Soninha. Ju, antes de tudo bom, querida, antes de fazer minha pergunta, eu queria dizer que você foi a primeira jornalista que está falando assim claramente para o Brasil inteiro que a economia não está indo bem. Porque a gente fica assim tentando destrinchar aspectos, não, porque
estamos só no terceiro mês de um novo governo, mas de fato a gente percebe que a economia no Brasil não vai bem. E o medo é que ela piore ainda mais, porque assim, a gestão da economia é praticamente a gestão do país. E isso que você está falando, Ju, eu queria saber desse comportamento, né? Eu não sei, a curto, médio, longo prazo, né? Essa questão da manutenção dos juros no Brasil e do provável aumento nos Estados Unidos. Isso não pode aumentar a crise de crédito que já está mostrando aí sua cara? Pois é, essa é uma discussão fundamental, Soninha, que o próprio Banco Central, perguntei para o presidente do Banco Central recentemente o quanto que isso pesa na visão do Banco Central em olhar o impacto aqui na economia brasileira, essa crise de crédito que já começou aqui no Brasil antes dessa crise internacional que aumenta ainda mais a cautela, né, da oferta de crédito. O que o presidente do Banco Central me disse é que eles estão acompanhando, obviamente, muito de perto os efeitos práticos que isso tem na economia brasileira, mas ele disse que, por enquanto, não tinha ainda um número prático ali que realmente revelasse que a gente vive uma crise de crédito, uma coisa muito grave, que ele está monitorando, mas que, por enquanto, você tem uma redução na oferta de crédito, mas que não seria nada muito grave. Então, ele deu uma minimizada aí nos efeitos, mas o fato é que a gente, no fundo, quando eu pergunto para vários economistas, ninguém consegue medir exatamente, é tudo muito recente, claro, né? Inclusive essa crise internacional, ninguém sabe medir exatamente o quanto que isso vai afetar a economia brasileira e a economia mundial, mas o fato é que vai afetar. Então, a gente já tem como efeito prático a expectativa de que o crédito seja mais difícil e piore as economias, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Aliás, Juliana, ontem, quando o presidente Lula anunciou que a regra fiscal não seria para agora, qual foi a impressão que me passou? O governo estava correndo para tentar anunciar, mesmo que de uma forma mais incipiente, algum comprometimento com o equilíbrio de contas públicas antes da reunião do Copom, aumentando a pressão sobre o Comitê de Política Monetária para a decisão que vai ser tomada hoje. Na impossibilidade de fazer isso, até porque esse é um acordo que vai ter que ser construído e não é fácil, basicamente porque o governo que está aqui tem vontade de gastar além daquilo que é possível, mas também quer comunicar que tem compromisso com o equilíbrio. São duas coisas ali que não se combinam, não se misturam. Qual vai ser a coluna do meio para isso? Não é fácil achar. Então acabou jogando a toalha e dizendo que não vai ser para agora. Aliás, a gente vai ouvir agora o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que falou sobre cronograma das ações do Ministério para o curto e para o médio prazo. Nós estamos criando um ambiente no Congresso Nacional favorável a concluir o primeiro semestre com a apresentação daquilo que é necessário para o Brasil reencontrar o caminho do desenvolvimento e usar o segundo semestre para aprovar essas medidas que eu considero darão sustentabilidade para o programa de governo do presidente Lula. Quer dizer, a gente falava de algo que seria apresentado ontem e agora já se passou para algo que vai ser apresentado no primeiro semestre. O primeiro semestre vai até o fim do mês de junho. Tá difícil achar essa composição para a nova regra fiscal, né, Juliana? Eu fiquei imaginando, enquanto a gente estava ouvindo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falar que ele está ali tentando equilibrar os pratinhos, né? E ele até tem sido visto pelo ambiente econômico aí como uma pessoa que tem surpreendido de forma positiva, porque não é fácil mesmo, né, Thaís? Ele tem que tentar mostrar que o governo tem uma responsabilidade fiscal, ele sabe da importância de responsabilidade com as contas públicas para que a gente tenha realmente uma queda de inflação. Não é uma questão de que o ministro da Fazenda é uma pessoa má, que quer evitar que haja aumento de gastos e que a questão é que a gente sabe que na prática, e ele é um economista que está ali responsável pela economia do Brasil, e ele sabe muito bem que é importante ter um equilíbrio das contas públicas para que as coisas deem certo. Não é uma questão
né, de preciosismo ali, da tecnicalidade econômica, né? É assim que as coisas funcionam. Ele já convenceu ali o presidente Lula de que é necessário assumir um compromisso de responsabilidade com as contas públicas. Agora, o embate é que o presidente Lula quer que educação e saúde, os gastos com educação e saúde, não entrem no mesmo bolo de gastos em geral. Ele não quer que tenha uma regra que, caso seja necessário, corte todos os gastos na mesma proporção. Ele quer preservar os gastos com saúde e educação. Enfim, é justo ali, você ter uma costura política faz parte, né, Thaís, da negociação. O que se espera, o que eu sinto conversando com muita gente na economia, é que vai ser possível chegar no meio termo. É preciso chegar no meio termo, é assim que funciona a política, e a gente já tem espaço técnico mesmo falando para cair juros. Os próprios modelos do Banco Central já mostram esse espaço. Então, tendo um acordo político, acredito que em breve, Thaís, não hoje, mas o que se espera hoje é que o Banco Central consiga dar alguns gestos de boa vontade, que coloquem no comunicado que a queda de juros está chegando, né, que esse momento está chegando, que vai ser em breve, né? Se espera algum gesto de boa vontade, e inclusive ontem à noite, já tarde, o governo, saiu a notícia que o governo Lula, que o presidente Lula já autorizou a substituição de 2 nomes técnicos para o Banco Central, mostrando também uma boa vontade com o Banco Central de não haver nenhuma indicação política ali para o Banco Central. Então, Thaís, hoje deve ser mantida a taxa Selic em 13,75%, mas se espera algum gesto do Banco Central dizendo que a queda de juros vai acontecer em breve. Essa é a expectativa. Porque se não tiver nenhuma sinalização, Thaís, realmente vai ficar um clima muito ruim entre Banco Central, vai piorar, né, que já está ruim, né, entre Banco Central e o governo federal, o empresariado. Uma quedinha nem pequenininha assim não pode acontecer hoje? nem um décimo. 0,25%. Ninguém espera nada. As pesquisas todas com as instituições financeiras mostram que nenhum banco, nenhuma corretora, nenhuma consultoria tem essas pesquisas, né, que se faz. Ninguém acha que vai cair. Todo mundo acha que pode ter, tem gente que acha que nem vai ter gesto de boa vontade, porque o governo federal não anunciou arcabouço fiscal e o Banco Central não pode fazer milagre. Mas tem gente que acha que o Banco Central teria que fazer um gesto de boa vontade, já anunciando uma queda de juros em breve. A gente agora vai ficar esperando o tom, porque economia é muito dos detalhes, né? E esse tom do comunicado é que vai fazer a diferença agora daqui para frente. Ô Juliano, o Cláudio Humberto está com a gente aqui direto de Brasília, né? Falando desse aspecto mais político, Cláudio, esse plano fiscal aí vai ser a primeira grande batalha que o governo vai ter no Congresso. Você não acha, Cláudio? É uma batalha que já está ganha, né? Porque há uma certa ânsia aí das pessoas para, primeiro, há um certo também arrependimento pelo fim do teto fiscal. Não é arrependimento, os deputados que concordaram em acabar com isso, os senadores também, com o teto de gastos, né, também tem uma evidente ânsia de colocar algo no lugar. Eu acho que é em razão disso que os problemas serão menores. Mas é curioso a gente observar que o governo pediu ajuda do presidente da Câmara, Arthur Lira, para proteger esse projeto, essa proposta do governo, sabe de quem? Dos deputados do PT, dos deputados do Partido dos Trabalhadores. Isso lembra uma frase do senador Eduardo Gomes, conversando comigo recentemente, aliás, durante o programa aqui, trocando mensagens, ele dizendo assim, olha, tá difícil fazer oposição aqui no Brasil, a concorrência é grande, tem lá o PT, tem a Janja, tem a Gleisi Hoffmann, todo mundo fazendo bobagens e com isso a oposição acaba limitada em suas atribuições formais. Ô Cláudio, mas mesmo com a União Brasil rachado aí, essa pressão toda, vai ser fácil para o governo passar como um trator aí para esse plano fiscal que a gente nem sabe qual é ainda?
Não, assim, é claro que todo mundo vai ter que tomar conhecimento do plano, né? Não vai aprovar sem isso. Mas eu não digo que será uma coisa fácil. Isso não, né? Mas meio caminho andado, eu diria, né? Metade mais um, é o apoio do presidente da Câmara. Esse cara, se ele botar a mão assim, conta, vou aprovar, aprova mesmo. Ele tem muita liderança na Câmara. No Senado nem precisa disso, né? Porque o roda presa lá, o Rodrigo Pacheco, já é governista desde criancinha. Juliana Rosa conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, falando sobre a expectativa para a reunião do Comitê de Política Monetária, que termina hoje, vai anunciar a nova ou não tão nova taxa de juros na economia. Obrigada, Ju, até amanhã. Até, um beijo para vocês. Beijo, Ju.